Bom, e ministros do Supremo Tribunal Federal já discutem há algum tempo o encerramento do inquérito das fake news. Aberta há mais de 7 anos e relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, a investigação voltou ao centro do debate com a proximidade das eleições. Integrantes do STF sugerem em caráter reservado que o inquérito seja encerrado antes de outubro. A avaliação é de que isso evitaria uma possível interferência na disputa eleitoral. Outros ministros também propõem o fim da investigação, mas sem fixar o período eleitoral como prazo. O presidente do STF, Luiz Edson Fachin, pretende concluir o inquérito até o fim do mandato, em setembro de 2027. A investigação, aberta há mais de 7 anos, continua sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Lude, eu quero ouvi-la sobre esse bastidor, essa apuração do nosso repórter de Brasília, Christian Costa. Vira e mexe, voltamos a falar da possibilidade de encerrar o inquérito das fake news, mas antes eu queria aproveitar e trazer um trecho do Arena Oeste especial na semana passada, quando o Piotto entrevistou alguns juristas e teve, claro, eles abordaram esse assunto do inquérito das fake news. E eu queria muito te ouvir também sobre uma fala do jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho a respeito desse inquérito. Se eu pegar o Diário Oficial, é uma portaria do presidente do Supremo Tribunal Federal, então o ministro Toffoli, que criou esse decreto. Pelo paralelismo de formas, o presidente do Senado, do Supremo, hoje, poderia revogar, mas não faz. É isso que ele usou, o tal do paralelismo de formas e, portanto, como foi o ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, que abriu esse inquérito, o atual presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, poderia encerrá-lo. Bom, eu penso que o Fachin tem a faca e o queijo na mão, ele só não tem a espinha dorsal suficiente para fazer isso. Porque o que impede dele, na qualidade de presidente do STF, fazer exatamente como ele usou aí o termo bonito, o juridiquês, o paralelismo das formas, ou seja, ele pode pegar a mesma forma que foi utilizada lá em 2019 e dar cabo disso agora. Ele tem a faca e o queijo na mão, mas ele não faz. Então ele parece que está sempre ali querendo agradar, ele tá assim bem insatisfeito, dá para perceber que o Fachin de vez em quando dá ali uma alfinetadinha, mas sempre muitos tons abaixo do que a gente esperava que ele fizesse. Então ele tenta mostrar para o público que ele não está compactuando com aquilo e ao mesmo tempo ele não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Então ele falou aí que o Fachin, que ele pretende encerrar isso até 2027, mas na verdade pretende encerrar até 2027, mas algo que não deveria nem ter começado. Isso aí já fez muitos aniversários, já fez aniversário de 7 anos, ou seja, foi o governo Bolsonaro praticamente inteiro. Começou em 2019, o governo Bolsonaro, e essa portaria, essa forma que foi utilizada, a portaria 69 de 2019, assinada pelo Toffoli, em que ele nomeia ali sem sorteio, sem nada, simplesmente entregou aquele monstrengo para o Alexandre de Moraes, aquilo ali foi em março de 2019, ou seja, o governo Bolsonaro, só os primeiros 3 meses foram relativamente livres. A partir de março, começou a mordar-se a perseguição ao pessoal da direita. Então, assim, já passou da hora, não tem que esperar até 2027. Então, ele tá querendo o quê, o Fachin? Tá querendo mais um ano de perseguição? Pega agora, faz essa portaria, mata no peito o Fachin. O Alexandre de Moraes faria isso se fosse o contrário. Ele não tem esses pudores, esses escrúpulos que o senhor está tendo. Então, Fachin, faça isso, use o paralelismo das formas, parabenizo aí o jurista, e encerre logo esse inquérito e acabou, e não tem que ficar dando satisfação mais para ninguém não, algo que nem era para ter começado, então pega essa, mata no peito. Mas eu acho que ele não vai fazer isso não, o Fachin não tem esse espírito combativo de matar no peito como o Alexandre tem. Infelizmente, a gente não tem esse contraponto no Supremo Tribunal Federal. Olha só, Lude, tem outro jurista que concorda com você que não está muito confiante nas ações do ministro Luiz Edson Fachin, também nesse programa no Arena Oeste, um programa temático com os juristas. O Almir Pazianotto também comentou um pouco sobre a atuação do ministro Luiz Edson Fachin à frente da presidência do Supremo. Do ministro Fachin, não espere nenhuma decisão dura.
corajosa. Não faça isso. Ele é incapaz de tomar uma medida máscula. Ele não fará isso, não é? Não sei hoje como é que está nesse aspecto o Supremo. É interessante, Piotr, como é que o Supremo Tribunal Federal, que eu conheci um pouco mais de perto quando me mudei para Brasília, em 1985, como é que ele se desgastou tanto diante da opinião pública? Olha, Piotr, esse programa está realmente imperdível. Eu convido a nossa audiência a resgatar, está no canal da Revista Oeste, Arena Especial da semana passada com os juristas, tem declarações assim incríveis sobre esse momento que a gente está vivendo de pessoas que já estão há tanto tempo, né, na luta e conhecem bem as entranhas do Poder Judiciário, Piotr. O doutor Almir Pazianotto, que nós vimos aí, ele foi ministro do Trabalho, presidiu o TST também, o Tribunal Superior do Trabalho. O Manuel Gonçalves Ferreira Filho é emérito da Universidade de São Paulo. Ele está incomodado, inclusive, com a ausência de outros que não se manifestam, mas nós temos dois juristas aí de história ímpar, cada um deles na área em que atuaram, e que estão dizendo exatamente isso. Quando o doutor Manuel se refere ao paralelismo de formas, aquele ato foi um ato da presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, não cabe ao relator, obviamente, para o relator estar ultrapassando todos os limites de um inquérito, a decisão pode ser do presidente. Se o relator, digamos, foge das regras de condução de um inquérito, e esse inquérito é abusivo, arbitrário, persecutório, tudo que você possa imaginar de ruim no inquérito, ilegal por uma série de aspectos, o atual presidente, o ministro Fachin, poderia fazê-lo, porque está na condição de presidente. E aí você olha para o outro lado e vem o ministro Pazianotto e diz assim, não espere isso do Fachin. Agora é lamentável, porque foi exatamente o Fachin que tomou aquela decisão, primeiramente monocrática, de anular todo o julgamento de Curitiba, de entender que Curitiba não era o foro adequado em relação ao Lula, o que deu exatamente o começo, né, todo aquele começo de ações judiciais no Supremo, até que o plenário do Supremo também se manifestou para anular aquele julgamento de Curitiba e o Lula voltar à vida política. Aquilo foi coragem ou foi qualquer outra coisa? Porque, convenhamos, ele mudou o entendimento da justiça. Aliás, aquilo era tão absurdo, porque você já tinha sido julgado, o Lula já tinha sido julgado em 3 instâncias, o Supremo já tinha se manifestado sem ver nenhum incômodo ou qualquer, digamos, irregularidade no julgamento de Curitiba. De repente, não é o foro adequado, aquela malfadada tese do CEP de Curitiba. Ali você precisou de mais do que coragem. Ali você precisou de um abuso, de um entendimento completamente esdrúxulo da legislação brasileira. Agora que você precisa de coragem para acabar com um negócio que é completamente abusivo, ilegal, aí você não vê uma atitude em que, olha que agora, nesse momento, ele é o presidente da corte. Antes ele era só um ministro, o que não é pouco também. Basta ver o que o Alexandre de Moraes faz só como relator desse inquérito. Nós vimos aí 2 desses juristas, esse programa, eu tive à frente do programa na condição dele no Arena Oeste, e eu também recomendo que muita gente o veja, se ainda não viu, reveja também, vale a pena, porque faltam muitos juristas a se manifestarem também. Ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, vários poderiam se manifestar nesse momento. A Universidade de São Paulo, por exemplo, a Escola de Direito lá de São Francisco, que fez aquela carta completamente sem noção em 2022, não se manifestou em nada sobre esse inquérito ao longo de todo esse período. Você confiaria numa escola em que consegue ignorar todo o abuso desse inquérito? Por que não faz uma carta agora? Porque agora não é uma ameaça à democracia, agora é a realidade de uma deturpação da democracia e da Constituição brasileira. Enfim, mas o espaço está aberto para que eles respondam ou que façam uma carta. Reúnam lá os milhares de signatários, porque agora o Brasil está realmente com a democracia em risco. Pois é, Consta, embora a gente não tenha muita esperança aí com o ministro Luiz Edson Fachin à frente do Supremo, é interessante que esse assunto vira e mexe, volta à baila e tem uma ala assim do Supremo Tribunal Federal que defende o encerramento desse inquérito que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes há 7 anos. Foi aberto pelo ministro Dias Toffoli, que entregou de bandeja para o ministro Moraes. O ministro Fachin tem um apelido interno mesmo, né, de fraquinho. Então, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Então, eu acho que não dá para contar com esse ato de coragem dele, né? Que alguém que quer um
quer porque quer e vem insistindo nisso há tanto tempo, né, com aplausos da grande imprensa, um código de conduta para os magistrados, sendo que o seu colega recebeu 129 milhões de reais do banqueiro fraudulento e fica por isso mesmo, é uma piada de mau gosto, né? Isso aí não dá para levar a sério. Eu sou parte interessada, né? Quando criaram esse inquérito do fim do mundo, assim chamado pelo então decano da corte, né, Marco Aurélio Mello, o único voto dissidente, eu, logo depois, levei para as cortes internacionais e denunciei esse troço como perseguição, como arbítrio. Depois de algum tempo, eu fui incluído, né? Então, hoje eu sou réu desse inquérito, tive minhas contas bancárias congeladas por mais de 3 anos, minhas redes sociais censuradas e ainda estou sem passaporte brasileiro. Não posso ir para o Brasil ainda, né? Então, eu sou parte interessada, que acabem logo com esse troço, né? Para eu poder fazer um programa Oeste Sem Filtro presencial. Não vejo a hora, né? Mas contar com o Fachin para isso seria uma doce ilusão. Eu acho que alguns ministros nos bastidores torcem muito e devem fazer alguma pressão para os seus colegas encerrarem isso, porque sabem que gerou um desgaste muito grande para o Supremo. Você pode detestar o bolsonarismo, você pode me achar um blogueiro chato, o que for. Agora, cada vez mais juristas, como a gente viu no programa Arena da semana passada, aí, conduzido pelo Piotr, cada vez mais gente sai da toca e denuncia, né, esse abuso de poder. Então, eu acho sim que tem muita gente torcendo para que o Alexandre de Moraes tenha um lapso de bom senso, não de humanidade, mas de cálculo em relação aos riscos que ele mesmo corre por abuso de poder, né? E resolva encerrar esse troço de uma vez por todas. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.